Conexão Saúde. Como ativar as energias positivas do seu organismo e ter saúde perfeita. Deepak Chopra. Uma introdução essencial à teoria de Deepak Chopra sobre o poder de cura da mente. Conexão Saúde é o guia de sua filosofia sobre a conexão mente e corpo. Misturando a filosofia médica oriental e a ocidental, com influências de Ayurveda, a tradição da medicina de 6.000 anos da Índia, Chopra usa a terminologia ocidental para explicar como podemos reavaliar a saúde e a doença, e mostra como, concentrando-nos na autoconsciência, na compaixão e na mente, podemos melhorar nosso bem-estar físico. Neste livro, ele também apresenta os benefícios da meditação. Saúde e doença. A saúde é o nosso estado natural. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, saúde é mais do que a ausência de doença ou enfermidade. É o estado de perfeito bem-estar físico, mental e social. A esta definição podemos acrescentar o bem-estar espiritual, uma condição na qual a pessoa experimenta em todos os momentos alegria e satisfação em viver. A sensação de plenitude e a consciência de estar em harmonia com o universo que a cerca. Trata-se de um estado no qual nos sentimos sempre jovens, animados e felizes. Esse estado não é apenas desejável, mas possível. E não é apenas possível, é fácil de ser alcançado. Qualquer discussão sobre saúde perfeita deve incluir algumas palavras sobre seu oposto, a saúde deficiente. Vamos nos concentrar na saúde deficiente e em sua abordagem convencional. Estes são os tipos de doentes mais comuns nos consultórios médicos. 1. Pessoas com hipertensão, doenças cardiovasculares, problemas vasculares cerebrais, ou seja, pressão alta, ataques cardíacos e derrame. 2. Pessoas com câncer. Causas do câncer: sistema imunológico deficiente, não combate infecções e vírus que podem gerar a doença, além dos agentes cancerígenos, cigarro, amianto, cloreto de vinil, urânio, corantes à base de naftalina, nitratos e nitritos para preservar carnes. Alguns hormônios, drogas, fatores genéticos e estresse. A alimentação deficiente, alimentos muito gordurosos, alimentos em conserva, álcool em excesso, altas doses de suplementos vitamínicos. Os tratamentos mais utilizados são cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Pessoas com sono e insônia. Nos seres humanos, a falta de sono produz fadiga, irritabilidade e perda de concentração. Em pouco tempo, leva à desorientação mental, delírios, alucinações e falhas de coordenação motora. Em estágios posteriores, a ausência de sono cria os desconfortáveis sintomas de verdadeiras doenças neurológicas, como fraqueza muscular, distúrbios visuais e fala ininteligível. A baixa qualidade do sono induzido pelas drogas, medicamentos, é atestada pelos pacientes quando eles se queixam de ressaca matinal, fadiga, prisão de ventre, perda de energia e apetite sexual e incapacidade de se recuperar rapidamente de doenças. Quando o uso dessas drogas é interrompido, alguns pacientes têm delírios e alucinações. Parece claro, assim, que a busca de uma solução farmacológica é um equívoco. 4. Pessoas que sofrem os efeitos do consumo de álcool, cigarros e drogas. Se o cigarro, o álcool e as drogas não medicinais fossem banidos da sociedade, os hospitais ficariam praticamente vazios. Grande parte dos pacientes internados pode determinar a origem de sua doença ou as condições que a agravaram no fumo, no álcool, na maconha e em drogas mais pesadas, e às vezes na combinação dos três. O fumo é sem dúvida nenhuma um dos maiores aliados das doenças que mais matam, o câncer e os ataques cardíacos. As doenças coronarianas são 50 vezes mais comuns em fumantes do que em não fumantes. As pessoas que fumam um maço por dia têm 8 vezes mais chances de desenvolver câncer de pulmão. 5. Pessoas com problemas de peso. A obesidade não é uma questão puramente estética. Ela é nociva em si e predispõe a pessoa a uma série de doenças. A obesidade está definitivamente relacionada aos seguintes problemas: distúrbios cardíacos, desgaste das articulações, distúrbios pulmonares, hipertensão, cálculo biliar, diabetes, câncer. Pessoas com fadiga crônica,
Qualquer um pode sentir fadiga com excesso de trabalho, físico ou mental e descanso inadequado. Os sintomas mais comuns são inquietação, insônia e irritabilidade. Pessoas com disfunções sexuais. As disfunções sexuais podem ser divididas em duas amplas categorias: alterações da libido, instinto sexual, a capacidade de desempenho e, consequentemente, satisfação. A queixa mais comum das mulheres é a incapacidade de se sentirem excitadas e atingir o orgasmo. Quase todos os estudos nessa área indicam que a ansiedade em torno do desempenho contribui para o desajuste sexual da mulher. Pessoas estressadas e com estafa. O estresse é a principal causa de enfermidades e até mesmo de mortes. Está associado a quase todas as doenças, dos problemas de coração e hipertensão ao câncer, passando pelo diabetes, distúrbios metabólicos e disfunções hormonais. Pessoas com distúrbios emocionais e depressão. Vários distúrbios psicológicos têm um perfil bioquímico bem definido e afetam também o corpo. É muito difícil tratar psicologicamente esses distúrbios, mas isso não quer dizer que a cura farmacológica tenha sido encontrada. Os medicamentos para o cérebro, mesmo quando relativamente bem-sucedidos, sempre produzem efeitos colaterais. Pessoas com distúrbios gastrointestinais. Distúrbios do estômago e dos intestinos são muito comuns e relacionam-se diretamente com os problemas do dia a dia. Qualquer um que já tenha experimentado náuseas e cólicas estomacais em situações de estresse sabe que os sistemas nervoso e digestivo estão intimamente relacionados. A conexão psicofisiológica desempenha papel crítico no desenvolvimento de todas as doenças relatadas, e ela é igualmente importante em suas consequências. Os pacientes reagem de formas muito diferentes à enfermidade. Preparando os alicerces. Todos os processos de doença se originam no vasto palco da mente e o mesmo acontece com a saúde. É óbvio que as pessoas saudáveis são mais felizes que as doentes. E vários estudos vêm confirmando que o inverso também é verdadeiro. Pessoas felizes são mais saudáveis que as infelizes. Parece que a felicidade, que nada mais é do que ter pensamentos positivos a maior parte do tempo, provoca alterações químicas no cérebro que, por sua vez, exercem efeitos profundamente benéficos sobre o organismo. Por outro lado, pensamentos negativos ou depressivos causam alterações químicas que prejudicam o corpo. As substâncias químicas do cérebro pelas quais os pensamentos operam são chamadas de neurotransmissores. Pelo menos 30 tipos diferentes de neurotransmissores já foram identificados. A proporção em que cada um deles aparece depende do estado de espírito cultivado pela pessoa ao longo da vida. Uma vez que controlamos conscientemente os pensamentos, escolhemos o que pensar. É claro que a química cerebral pode ser controlada com facilidade, embora seja muito difícil oferecer provas científicas desse fato. Pensar é exercitar a química cerebral. É ela que induz a secreção hormonal em várias regiões do cérebro, como o hipotálamo e a hipófise, e esses hormônios transmitem mensagens a todos os órgãos do corpo. Para que os pensamentos curem, eles devem ser sinceros e constantes, pois quanto mais eles agirem sobre os neurotransmissores apropriados, mais eles poderão influenciar o cérebro. Se os padrões de pensamento e o estado de espírito são tão importantes, como mudá-los para melhor? Para responder a essa pergunta, é preciso, antes de mais nada, entender o que é o pensamento e a mente. Não há como contestar este fato óbvio. Tudo que o ser humano fabrica, estradas, carros, jatos espaçonaves, computadores, romances góticos, doces, são pensamentos que se realizaram. Alguns deles são seus, mas a maioria vem de pessoas que você nem conhece. Mas todos surgem naturalmente da mente humana, que, portanto, é o reservatório da inteligência criativa. Quando os pensamentos férteis são bem organizados, transformam-se com facilidade em ação, e dessa ação resultam manifestações externas como livros, objetos e corpos saudáveis. A tecnologia criada para o lazer vem do desejo de deixar o corpo confortável. As pesquisas surgem da insatisfação pelas limitações. Todo desejo encontra um meio para se realizar, porque desejo e ação surgem ao mesmo tempo. Agora desejamos saúde perfeita e longevidade. O que precisamos descobrir para alcançar esse fim?
No passado, voltamos nossa atenção para a tecnologia médica e obtivemos excelentes resultados. Erradicamos quase todas as doenças infantis. Aprendemos a evitar a dor e, com isso, abrimos campo para as técnicas cirúrgicas modernas. E ensinamos às pessoas a importância da asepsia, o que por si só ajudou a prolongar a vida humana mais do que qualquer outra coisa. Se nossa sociedade ainda padece de males físicos, então talvez seja preciso voltar a atenção para outro lugar. Estratégias para gerar saúde. Autoconhecimento. A consciência é o conjunto de tudo aquilo em que prestamos atenção. A atenção é mais poderosa quando inocente, livre de condicionamentos. E só o autoconhecimento torna isso possível. A consciência interior gera saúde porque é vital. Basta olhar para o aspecto radiante de uma mãe diante do primeiro filho. Nossa natureza mecânica nos mantém paralisados. Nossa verdadeira natureza, nossa essência e nossa inteligência não podem nos ajudar se não prestarmos atenção a elas. Aquilo que não recebe atenção não cresce. Quando a atenção é adequadamente canalizada, sem agitação ou esforço, o autoconhecimento surge. Ele abre o canal pelo qual o cérebro torna o corpo sadio. Viver o presente. Nosso subconsciente pode transformar aquilo que imaginamos em realidade. As pessoas que se preocupam se convenceram de que a preocupação é, de certo modo, o modelo correto de pensamento para evitar que coisas ruins aconteçam. Entretanto, atenção é atenção. Se ficamos imaginando coisas que não queremos ver acontecer, é quase certo que o resultado será o oposto. Talvez algo igualmente ruim ocorra, o que dá no mesmo. Se queremos imaginar o futuro, que ele seja repleto de alegrias e coisas boas. Mas as pessoas saudáveis não vivem nem no passado, nem no futuro. Elas vivem no presente, no agora, que acaba tendo sempre o gosto da eternidade, pois nenhuma sombra paira sobre elas. Quando se presta atenção ao momento presente, ele se desenvolve em toda a plenitude. Ao vivermos apenas de momento em momento, o tempo deixa de ser nosso inimigo. Os efeitos nocivos da preocupação são eliminados através da valorização do que a vida nos oferece hoje. Satisfação no trabalho. Pessoas confiantes encontram soluções criativas para a rotina do trabalho. Elas não têm o hábito de enumerar os aspectos chatos, cansativos ou repetitivos. Para começar, esses indivíduos têm coragem de procurar o trabalho de que gostam. Não se preocupam com a segurança material quando sua felicidade está em jogo. Quando encontram um emprego que as satisfaz, permanecem nele sem pensar na aposentadoria. Isso acontece porque recebem do trabalho o que a vida tem a lhes oferecer: crescimento, progresso e prosperidade. Confiança. Confie em Deus para controlar os processos de pensamento. Esse conselho não tem nenhum caráter religioso. Há uma inteligência infinita que permeia toda a natureza e se expressa através da mente e do corpo. É ela que gera a saúde perfeita. Seu fluxo simples e constante é o único controle que pode ser exercido sobre a vida. E a única postura que podemos adotar diante dela é a confiança. Mantendo a mente aberta. Tudo o que temos a fazer é observar a mente doentia das pessoas preconceituosas para perceber que a intolerância é um veneno. Ela contamina o crescimento humano e impossibilita o florescimento da saúde perfeita. A inteligência é como a água, precisa continuar fluindo para permanecer pura. Uma mente inocente, curiosa e aberta é o pré-requisito para uma existência saudável. Basta estar aberto a novas possibilidades para ter acesso a elas. A disponibilidade é tudo. Compaixão. Pelos olhos da compaixão, todos os seres se igualam. Somos parte da vida infinita do universo e todos merecemos nele o mesmo lugar. Essa realidade aparece em toda a sua extensão quando as portas da percepção se abrem. Amor. As pessoas amorosas e compassivas, cuja inteligência é usada com amor, são geralmente as criaturas mais felizes e saudáveis. Elas sempre lhe dirão que, em última instância, o seu amor é egoísta, pois as restaura e renova a cada dia. Quando a vida é plena, é só amor. E quando a consciência é plena, cria apenas amor. Todo o impulso de inteligência começa sua jornada como amor e nada mais. Consciência e realidade.
A chave da realidade de nosso universo reside no fato de que nós o escolhemos. Mas, antes de escolher, é preciso perceber a mecânica pela qual as ideias se manifestam em realidade. Quando tivermos plena consciência dessa mecânica, seremos capazes de promover a realização apenas das ideias evolucionárias. Podemos escolher a coragem, a esperança, o amor e a saúde. Nem mesmo a imortalidade está fora de questão, e eles se tornarão reais. Até agora, no entanto, escolhemos medo, ódio, cobiça, inveja, guerras, doenças e morte, que nos foram impostos pela consciência coletiva, nosso corpo e o que ele pode fazer, nosso cérebro e o que ele pode conceber nada mais são do que a expressão viva das opiniões que recebemos. Se quisermos que as coisas melhorem, devemos primeiro aprender a alterar a consciência coletiva. Como a história já cansou de nos mostrar, não se muda o mundo apenas com boas intenções. No início, antes de qualquer ideia, somos pura consciência. Se mergulharmos fundo na consciência, vamos descobrir os mecanismos da criação. Depois seremos capazes de escolher. Seremos verdadeiramente livres para pensar e assim poderemos pensar em paz, saúde perfeita, juventude e toda a realidade que escolhermos estará sob controle. É claro que é importante ter boas ideias em mente, mas elas não se tornarão realidade antes de substituir as ideias erradas que estão entranhadas na consciência coletiva. Na verdade, a consciência coletiva não parecerá real aos céticos até que eles vejam que podemos fazer algo com ela. Só as coisas que os sentidos apreendem são tidas como reais. Assim, o próximo passo é analisar a força que molda toda a realidade, a inteligência. Se colocarmos nossa vida em um plano superior de consciência, vamos entender a simplicidade do amor. E ele não será pensamento, esperança, sentimento ou sonho. Ele será parte de nós, um sopro de vida. Não apenas o cérebro, mas todas as células apresentam a mesma complexidade de inteligência. Falar de um fluxo de inteligência infinita é falar de modo praticamente literal, pois ele governa cada célula e cada tecido. Ele está nas unhas, nos dentes, nos intestinos, nas glândulas. Ele acerta nosso relógio biológico com a mesma precisão dos mecanismos que governam as borboletas e uma estrela anã branca. O rio que corre para o mar e as abelhas que são atraídas pelo néctar partilham conosco os mesmos princípios de inteligência criativa. A vida não é exclusivamente humana, mas a capacidade de tomar consciência desses princípios e usá-los conforme nosso desejo é. A inteligência é sempre a mesma, apenas se expressa de diferentes maneiras. Controlar a inteligência na consciência significa controlar toda a inteligência. O aperfeiçoamento da criatividade humana é mais importante que qualquer outro projeto que possamos conceber. A autorreferência é uma maneira simples de explicar o ato da criação. Enquanto pensarmos que mente e corpo são entidades separadas, será impossível usar o pensamento para mudar o corpo. Mas tudo fica claro quando entendemos que a consciência usa alguns de seus aspectos para alcançar outros aspectos também próprios. A fonte da criatividade está dentro de nós. Ela pode mudar a realidade porque a inteligência, nossa inteligência, cria a realidade a partir de si mesma. Meditação. Num sentido amplo, nossa existência pode ser entendida em 3 níveis distintos. O primeiro nível, composto de matéria e energia, é o corpo físico. O segundo, que é chamado de corpo sutil, inclui a mente, o raciocínio e o ego. Já o espírito e a alma existem no terceiro nível, que é chamado de corpo causal. Através da meditação, podemos retirar a consciência do caos interno e externo do primeiro nível, o mundo de objetos físicos e pensamentos cotidianos, e transportá-la para o estado de tranquilidade e silêncio característicos da alma e do espírito. Com prática e dedicação, é possível alcançar o imenso conhecimento e desvendar as verdades definitivas da natureza. A meditação pode assumir várias formas. As mais avançadas usam mantras. Os mantras são sons primordiais, sons básicos da natureza que a mente pode usar como veículo para elevar a consciência. Geralmente, os mantras são selecionados por instrutores qualificados e ensinados individualmente. Trata-se de uma técnica simples de desencadear um estado de relaxamento profundo de corpo e mente.
À medida que a mente se aquieta e permanece desperta, você vai se beneficiar de um estado de consciência mais profundo e tranquilo. Pratique 2 vezes ao dia, de manhã e no final da tarde. Se estiver irritado ou agitado, pode praticá-la por alguns minutos no meio do dia para recuperar o eixo. Insights. A conexão psicofisiológica influencia para o surgimento e consequências das doenças que possamos ter. Pense positivamente. Quem pensa positivo ajuda o cérebro e o organismo. Tenha pensamentos sinceros e constantes. Sintonize-se com o seu eu, assim conseguirá amar profundamente e demonstrar compaixão e sabedoria. Viva o seu presente. Neste livro você aprendeu que a natureza é inteligente, o homem é parte da natureza, e, portanto, a mesma inteligência permeia a ambos. Tomando esses conceitos como fatos, a tradição ayurvédica desdobra-se em uma série de concepções e técnicas de meditação para manter a saúde não apenas do homem, mas de todos os aspectos da natureza, que partilham da infinita inteligência. Quando a natureza se desequilibra, o todo é posto em perigo. Para serem saudáveis, todos os seres devem interagir com a natureza através de canais equilibrados de inteligência. O valor da mudança, do dinamismo, deve ser contrabalançado pela estabilidade. A palavra que designa esse processo é homeostase, o equilíbrio das funções do organismo. Tudo o que a medicina descobriu sobre homeostase é perfeitamente compatível com a tradição ayurvédica.